A deputada federal catarinense Caroline Detoni concedeu hoje uma entrevista exclusiva à nossa repórter em Brasília, Danila Bernardes. A entrevista foi no gabinete da deputada. A deputada fez um balanço da gestão à frente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara dos Deputados, e falou de pautas polêmicas aprovadas na comissão. Vamos ver. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, onde passam todas as propostas que são analisadas aqui. Queria que a senhora começasse comentando como foi essa experiência na presidência da CCJ, no momento que a senhora tinha acabado de ser mãe, né? E como que, por mais que essa experiência seja nacional, essa função seja nacional, como que isso beneficiou o nosso estado de Santa Catarina? Eu tinha uma filha de 50 dias quando eu vim para Brasília com ela, não peguei licença para ver se ia dar certo. Acabou dando certo, né? Tive essa confiança por parte do meu partido em me delegar essa missão. E aí acabou que assumi a CCJ e nós tínhamos uma agenda da oposição. Quando o Lula assume a presidência e ele estiver na CCJ no primeiro ano, acabou que a direita ficou sem ter um espaço para poder debater suas próprias pautas. E aí nós tivemos o único espaço onde a oposição, onde a direita teve para discutir as suas pautas, e não só discutir, mas discutir e aprovar e ter êxito foi na CCJ esse ano. Então, é um grande orgulho, sendo catarinense, né, representando meu amado estado de Santa Catarina, ser a primeira mulher catarinense a assumir essa importante tarefa. Tivemos algumas propostas bastante polêmicas e eu queria começar a abordar alguma delas, como, por exemplo, a PEC da anistia, né? A senhora, inclusive, se colocou favorável, né? Se posicionou favorável a essa proposta, a PEC da anistia para os condenados do 8 de janeiro, para a gente deixar bem claro, e foi até criticada, né, pelos colegas que disseram que não era a postura da presidente, não devia ser de colocar a sua opinião. Como que a senhora avalia essa proposta específica? A esquerda sempre defendeu direitos e garantias dos presos, né? Tanto que elas não querem punição para nenhum criminoso, elas querem liberar os criminosos em geral. E quando a esquerda, compactuando com as arbitrariedades do Poder Judiciário, consentem que não haja o devido processo legal, os direitos básicos do acusado garantidos no artigo 5º da Constituição, que é duplo grau de jurisdição, ou seja, a partir do momento que tem uma sentença você pode recorrer, rever essa sentença. Esses processos partem do inquérito que já está no Supremo, eles não vão ter a quem recorrer dessas penas absurdas, penas desproporcionais, princípio da presunção da inocência, do juiz natural, do promotor natural, enfim, são vários aí os diplomas penais e constitucionais que não estão sendo respeitados. Então eu me posicionei a favor da anistia devido a essas irregularidades de direito que estão sendo cometidas no caso. Infelizmente, o projeto de lei não foi aprovado, seria aprovado na CCJ, estaria pronto para pautar em plenário, mas tenho certeza que se for colocado tanto na CCJ quanto no plenário, ele será aprovado por causa dessas injustiças que estão sendo cometidas. Outra proposta bastante polêmica, deputada, foi aquela PEC que garante o direito à vida para os fetos. Isso acaba impedindo o aborto até em situações que já são legalizadas aqui no Brasil. Essa proposta ela foi aprovada mesmo diante de protestos dentro, né, da sala mesmo da comissão da CCJ. Foi uma sessão bastante tumultuada que nós acompanhamos. Por que a senhora fez questão de manter essa proposta? Então, é uma fake news, parte do que está sendo narrado pela imprensa. Em primeiro lugar, proteger o direito à vida desde a concepção já está no Código Civil, já está na Constituição, a proteção do direito à vida como bem supremo. As exceções que existem no Código Penal vão ser mantidas. Isso é uma fake news que estão espalhando. Ou seja, no caso de estupro, no caso de anencefalo, no caso do perigo de vida para a mãe, já é permitida a excludente de licitude, ou seja, o crime existe, mas ela não vai ser punida por isso. Nós não podemos permitir assassinato de bebês inocentes no ventre de suas mães. É disso que se trata o aborto. Isso é muito importante que seja frisado. Nós devemos proteger o direito à vida de todos os seres humanos. E o Brasil não pode entrar no rol dos países que faz matança de bebês inocentes. Essas crianças, mulheres que sofreram violência, que não querem ter o filho, muitas vezes está dentro de um relacionamento, acha que por não ter condições financeiras, o que é um erro, né? Não pode ter um filho, inclusive, mas no hospital, nasce a criança, você pode ter a opção de fazer uma entrega voluntária. Essa pauta não é só uma pauta religiosa, mas é uma pauta de humanidade, dignidade da pessoa humana desde o seu
Nascimento. Outro assunto que a gente tem que abordar também é com relação ao pacote de projetos e PECs que foram analisados na comissão, que tiraram os poderes do Supremo Tribunal Federal, do STF, justamente no momento em que o STF fez o bloqueio dos repasses das emendas dos parlamentares aqui no Congresso, alegando falta de transparência nesse repasse dessas emendas. A senhora quis dar uma resposta ao STF nesse momento, um aceno. O que representou pautar esses projetos e essas PECs aqui? Em primeiro lugar, eu sou totalmente a favor da transparência nas emendas. Uma vez que o Supremo estava fazendo esse enfrentamento ao Parlamento e o Lira despacha essa PEC, o Lira sim querendo dar um recado ao Supremo, eu aproveitei essa oportunidade para colocar na pauta sabendo que os deputados de centro também seriam a favor. Mas na verdade a minha motivação é uma motivação legalista, de direito constitucional, que cada poder deve ter agir dentro da sua competência específica. Mas acontece que o Poder Judiciário há muitas décadas já vem fazendo um abuso. Quando a gente prorroga a desoneração da folha, que é uma pauta de todos na sociedade, a gente aprovou isso nas duas casas, o presidente não sancionou, a gente derrubou o veto. E aí o Lula vai lá e peticiona para o Zanin, que diz assim, vocês têm um prazo para legislar, ao contrário da vontade do Congresso Nacional. E aí isso é um ativismo judicial, isso é uma invasão de competência. A PEC 8 fala, chega de decisões monocráticas, foi uma decisão monocrática do Zanin. Tem que ser uma decisão colegiada. E a PEC 28, que foi aprovada também, ela fala, se você invadir nossa competência legislativa porque vocês não devem legislar, nós vamos sustar essa decisão judicial, que era o caso da desoneração da folha, poderia ter feito isso. Queria que a senhora comentasse também com relação a propostas ligadas à segurança que foram pautadas na CCJ. Sim, na CCJ nós aprovamos um pacote de várias medidas de segurança pública. Nós temos a questão do banco genético para investigar e punir criminosos. Nós temos o pacote do MST, ou seja, nós saímos de uma CPI do MST, onde a gente descobriu várias ilegalidades que eles cometem com pessoas inocentes e botamos um aumento de pena e várias outras consequências para quem invade terra. Com relação ao agronegócio também, que é uma pauta importantíssima para Santa Catarina. Aprovamos a questão do campo de altitude. O único projeto que ainda vai ter discussão, que eu acho que é muito importante para Santa Catarina, é com relação ao aumento de deputados. Porque o censo de 2022, se não me engano, ele justamente falou que Santa Catarina merece ter mais 4 deputados federais. E eu tentei colocar na pauta. Mas a bancada do Rio de Janeiro, porque vai perder 4 deputados, ela encheu o plenário e não deixou votar, porque nós íamos votar. E aí agora nós vamos fazer uma audiência pública para debater como é que vai ser os impactos e tal. Mas no que depender de mim, Santa Catarina vai ter sim mais 4 deputados federais, mais 4 deputados estaduais, para aumentar essa representatividade, trazer mais recursos para o nosso estado, mais valorização aqui em Brasília, ao nosso estado que tanto produz, que tanto entrega em tributos e pouco recebe aqui da União. Deputada, todas essas propostas polêmicas acabaram surtindo aí um efeito e veio a público que a senhora começou a ser ameaçada, né? Como que foram essas ameaças e quais providências foram tomadas? Nós fizemos boletim de ocorrência e a polícia está investigando. Só que no benefício da dúvida, a gente pediu inclusive proteção policial, né, para poder justamente continuar trabalhando sem ter qualquer tipo de ameaça. Então, mas não, isso não nos intimida, não. Isso só mostra que estamos no caminho certo. Para 2027, uma campanha para o Senado? Se acontecer, eu vou ficar muito honrada, mas estou trabalhando na minha reeleição para deputada federal, mas com certeza não descarto, ao contrário, seria uma honra muito grande ter esse convite por parte de 2 lideranças que eu vejo que vão se focar nisso, né? O presidente Bolsonaro tem se preocupado muito em todos os estados do Brasil em escolher pessoas para serem candidatos ao Senado, e o governador Jorginho Mello. Aí teremos 2 vagas, né? Então, se acontecer de eu ser convidada para estar nessa posição, com certeza será uma honra muito grande. Deputada, muito obrigada pela entrevista. Eu volto ao estúdio.